regaladamente, não tinha aperto, tinham que comer com abundância, tinham que beber com abundância, vestia-se com veste finíssima, andava de forma ilustre, tinha tudo do bom e do melhor. A Bíblia fala desse rico, que ele se vestia de forma esplendidamente, ou seja, era puro luxo, andava de forma sublime, aleluia, tinha uma mesa farta, a despensa superlotada, gozava do melhor conforto, da melhor que o dinheiro pode proporcionar. A Bíblia fala também de um certo mendigo chamado Lázaro. Lázaro, por sua vez, estava na margem do sofrimento. Lázaro vivendo o que nós dizemos de um maior perrengue, não tinha o que comer, não tinha o que beber, não tinha o que vestir direito, e ainda era o que? Enfermo, doente, aonde os cães vinham lamber a sua chaga. A Bíblia diz que a morte, ela vem para pobre e para rico, vem para todos os seres humanos. E observe que a Bíblia diz que aquele Lázaro morreu. E quando Lázaro morreu, a Bíblia diz que vieram os anjos e o levaram para o seio de Abraão. A Bíblia fala, irmão, que aquele rico também morreu e foi levado a Hades, lugar de tormento. Ou seja, Lázaro foi levado para o paraíso e o rico foi levado para o inferno, lugar de tormento. Mas percebe que ambos tiveram oportunidade de decidir a sua vida enquanto estava vivo. Apesar do rico ter tudo do bom e do melhor, ele não tinha Deus na sua vida, não tinha a presença de Deus. Lázaro, mesmo passando por aquele momento difícil, Lázaro era crente, Lázaro cria no Senhor, acreditava no Senhor. Parece até uma injustiça da parte de Deus, Lázaro crente, temente a Deus e passando por dificuldade. Não, meus irmãos, Deus é muito justo. A Bíblia diz que ele fez o pobre e ele fez também o rico. Só que Deus deixou um mandamento. O segundo mandamento é o que? Amar o teu próximo como a ti mesmo. E na vida do rico não tinha amor ao próximo. Ele podia ajudar Lázaro, ele podia praticar uma boa obra, ele podia fazer um ato de bondade, mas a Bíblia diz que o que restava para Lázaro era comer das migalhas que caía da mesa do rico. Aquele rico, ele teve a mesma oportunidade que Lázaro, só que Lázaro estava vivendo um momento difícil, mas ele não tinha prazer de ajudar. A Bíblia diz, irmão, que nós devemos aproveitar o tempo que Deus tem nos proporcionado. Olha o que a Bíblia fala no livro de Eclesiastes, capítulo de número 10, capítulo 9, versículo 10. Façamos o bem, ou seja, fazemos tudo que vem para nossas mãos, façamos, porque a sepultura para onde nós iremos, não há indústria, nem sabedoria, nem ciência alguma. Então o tempo que estamos vivendo é um tempo que nós sabemos que um dia nós iremos deixar essa terra, um dia nós iremos abrir mão desse mundo, um dia nós seremos tirados, um dia nós iremos morrer, um dia nós iremos descer a sepultura, um dia a vida vai sair de nós, e nós precisamos entender que isso pode acontecer a qualquer momento. Observe que aquele rico, ele tinha oportunidade, ele tinha condição de ajudar, mas não ajudava. Ele queria viver a sua vida e não se importava com quem estava em sua volta. Ele viu o sofrimento de Lázaro, ele viu o momento difícil de Lázaro, ele viu as enfermidades de Lázaro, ele viu todo o processo que Lázaro estava vivendo, mas não se importava. Parece que um tipo de insensibilidade, é como se Lázaro fosse ninguém, um nada para ele. Aleluia, mas a Bíblia diz que a morte visitou um e a morte visitou outro. Agora acontece aqui a divisão de água, porque observe que a morte não poupou o rico e também não poupou Lázaro, levou um
e também levou o outro. Mas a Bíblia diz que quando Lázaro ele morreu, ele foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. O que é seio de Abraão? Lugar de descanso. O que a Bíblia fala sobre o seio de Abraão? O paraíso é a sala de espera do juízo final. Mas Lázaro agora, apesar de ter morrido, Lázaro foi para um lugar de descanso, seio de Abraão. Está vendo que valeu a pena? Lázaro, crente, temente a Deus, cristão, mas olha, passando por dificuldade, morreu confiando no Senhor, pereceu confiando no Senhor, morreu acreditando em Deus. E a diferença foi grande, porque Lázaro em vida não tinha roupa que queria ter, não tinha comida que queria comer, não tinha casa que desejava ter, não tinha os amigos que desejava ter. Mas quando morreu, quem levou Lázaro foi os anjos, irmão, para perto do seio de Abraão. E quando o rico morre, ele agora é lançado no Hades, lugar de tormento. Observe que agora a moeda inverteu, porque quando estamos vivos, todo mundo diz que é igual, né? Ah, é igual. Todo mundo diz que vai para onde? Ah, vou para o céu. Ah, vou para o céu, vou para o céu, vou para o céu, vou para o céu. Qual dos três céus? A Bíblia apresenta três céus: céu atmosférico, aonde nossos olhos contemplam; céu cósmico, aonde estão as nebulosas; céu sublime, morada do Deus vivo. Então Lázaro tinha esperança que, ainda morrendo, mesmo passando por dificuldade, ele sabia em quem tinha crido e ele sabia para onde iria a sua alma. E ele foi para o lugar de repouso, o lugar de descanso. Olha o nome: seio de Abraão, ser consolado. Aleluia. Agora o rico morre, vai para um local de tormento. Quem está entendendo, diga amém. Então a diferença foi grande, porque quando Lázaro ele morre, ele vai para o seio de Abraão descansar, e quando o rico morre, vai para um lugar de tormento. A Bíblia diz que então ambos estão no seu respectivo lugar, um no paraíso e outro no lugar de tormento. Quando o rico ergue os olhos e vê Lázaro sendo confortado, sendo consolado por Abraão, ele diz: Pai Abraão, oh Pai Abraão, manda Lázaro, aleluia, molhar a ponta do dedo e molhar minha língua, porque eu estou nessa horríveis, ardente chama. Aí Abraão, irmão, aleluia, como o consolo e o conforto da resposta. Olha a resposta de Abraão, versículo 25: disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste teus bem-vida e Lázaro somente males. Agora este é consolado e tu atormentado. O que Abraão fala para ele? Olha, você lembra? Você lembra? Irmão, era possível o rico lembrar? É sim. Uma coisa, todos vão prestar conta de tudo que fez enquanto viveu. Olha a expressão de Abraão: lembra que enquanto você vivia, você comia bem, você se vestia bem. Lembra que você fazia, vivia regaladamente, tinha tudo do bom e do melhor. Você teve o que você mereceu enquanto você viveu. Agora Lázaro está recebendo o que ele mereceu enquanto ele viveu, porque ele preferiu passar por todo aquele aperto, mas não abriu mão do Senhor. Lembra de Apocalipse? Aleluia, que a Bíblia diz o que? Ser fiel até a morte, e dar-te a coroa da vida. Lázaro foi fiel, e o que eu quero chamar
chamar a igreja nesta noite: seja fiel a Deus, irmão. Aleluia, irmão, a diferença será grande. Seja fiel. Às vezes nós queremos fugir de passar por momentos, mas, irmão, o que Lázaro passou foi tudo que Deus determinou para a vida dele. Deus podia mudar o quadro? Podia. Deus podia curar Lázaro? Podia. Deus podia dar uma casa para ele? Podia. Mas Deus deixou de exemplo essa parábola para nós entender que o melhor não é aqui. O maior está reservado, irmão, na glória do Pai. Ainda que o adversário venha dizer: aí, você é crente, não tem nem uma casa própria, você é crente e está doente. Ainda que o adversário venha apontar as nossas falhas, as nossas fraquezas, nós temos propriedade para dizer: olha, Satanás, o melhor está reservado para mim na glória do Pai. Aleluia. O rico não quis saber de Deus, o rico não temia, não adorava, não servia, não ajudava o próximo. Então Deus deu a cada um conforme o que cada um plantou. O que foi que Lázaro plantou? Mesmo doente, fiel ao Senhor. Mesmo passando por dificuldade de saúde, fiel ao Senhor. Mesmo não tendo casa para morar, mas fiel ao Senhor. Mesmo não tendo o que comer, mas fiel ao Senhor. E quando ele morre, ele agora vai elevado ao seio de Abraão. E agora o rico, ele manda Abraão, manda Lázaro molhar a ponta, irmão. Aonde que a ponta de um dedo molhado vai saciar a sede de alguém? Aonde, irmão? Quem está com sede quer o quê? Beber água. Aonde que a ponta do dedo vai saciar a sede, missionário? É para nós ver, irmão, o quanto é horrível a vida das pessoas que morrem sem Jesus. Olha, irmão, lugar de tormento. Ele não desejou nem um copo de água. Ele desejou que molhasse a ponta do dedo. Era suficiente para ele se aliviar daquele tormento. Ele não pediu: olha, meio litro de água, um copo de água, não, molha a ponta do dedo para que refresque, porque eu estou em lugar de tormento. Aí Abraão responde para ele que na terra ele viveu do bom e do melhor, e Lázaro só dificuldade. Cuidado, viu, irmão? Não fica atrás de facilidade, não. Tem muita gente trocando Jesus pelo conforto. Tem muita gente trocando Jesus pelo emprego, pelo salário. Tem muita gente trocando Jesus pelo momento de prazer. Tem muita gente trocando Jesus por nada. Trocando Jesus por comida, por bebida, por um momento de prazer, Irmão, não podemos abrir mão de Jesus por nada, porque Ele é tudo para nós. Sim ou não? Então aprova Ele que está presente em nós, irmão. Aleluia! Ele é tudo, irmão. Lázaro não abriu mão. Lázaro não voltou atrás. Não abriu mão da sua fé, não abriu mão da sua fidelidade. Morreu fiel, doente, mas fiel, num perrengue, mas fiel, sem ter o que comer, mas fiel ao Senhor. E foi o que? Recompensado, porque a recompensa maior está reservada na glória. A recompensa não é aqui. É por esse motivo que, por mais que nós venhamos passar por dificuldade, nós temos que saber: o melhor Deus reservou para aquele que é fiel. Amém? E diz a Bíblia no versículo 26, Abraão prossegue dizendo: e além disso, está posto grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os que estão lá passar para cá. Olha que situação. Quem está lá já era.
Quem está no paraíso, amém. Mas quem está no lugar de tormento, porque lá no inferno vai ter chance de alguém voltar para o céu. Não! Uma vez que entrou é para sempre. É por esse motivo que nós devemos o quê? Decidir a nossa vida vivo. Porque depois que morre, abre aí rapidinho, Hebreus capítulo 9, versículo 27. Carta aos Hebreus. Quem achou, leia, por favor. Aos Hebreus 9, 27. 9, 27. Diz assim: Está determinado por Deus. Como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Amém? Como aos homens está o que? Determinado morrer uma vez, vindo após a morte, segue o Juízo. O que restou para o rico? O juízo. E detalhe, o juízo sem misericórdia. Pregador, porque restou para aquele rico um juízo sem misericórdia? Porque enquanto viveu, ele não teve misericórdia de Lázaro. Irmão, isso aqui é atenção para nós. Não podemos viver pensando só em nós. Não podemos viver pensando só em nós. O nome disso é o que? Egoísmo. O rico foi o que? Egoísta. Podia ajudar Lázaro? Podia, mas não ajudou. Podia dar comida a Lázaro? Podia, mas não deu. Podia curar as enfermidades? Tinha recurso para isso? Podia, mas não curou. Deixou Lázaro morrer naquela situação. O que faltou no rico? Amor ao próximo. Ele podia ajudar, podia fazer, mas não fez. E lembra de Tiago, capítulo de número 4, e o versículo, alguma coisa que fala assim: aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete. Temos que ter cuidado, irmão. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. 4:17. Olha o que a Bíblia fala: o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não usou de misericórdia, porque a misericórdia triunfa no juízo. Então, o tempo de fazer enquanto estamos vivos, o tempo de ajudar é enquanto estamos vivos, o tempo de adorar é enquanto estamos vivos, o tempo de mostrar que nós somos fiel a Deus, adorador de Deus, é enquanto estamos vivos, porque depois da morte segue-se o juízo, irmão. Agora, o rico preocupado com a sua família. Nós temos que se preocupar com a nossa família enquanto nós estamos vivos. Não é depois que morre, não é depois que está entre a vida e a morte, não é depois que morreu, não. Ele agora lembra da família dele. Olha para quê? Versículo de número 27. E disse: rogo-te, ó pai Abraão, mande a casa de meu, porque eu tenho 5 irmãos. A preocupação dele, porque enquanto estava vivo, não se preocupou com a família. Porque enquanto estava vivendo esplendidamente, não se preocupou com a casa do pai dele, com os irmãos dele. Não se preocupou em ouvir a lei de Deus por meio de Moisés, nem a lei dos profetas. Por quê? Agora, uma preocupação que tarde demais. Uma preocupação já que não valia mais valor algum. Então temos de se preocupar pelos nossos e de fazer pelos nossos é agora. Porque uma hora a bendita morte vem. Irmão, bendita sim para quem crê em Jesus. Porque a morte para quem crê em Jesus nos aproxima de Deus. Mas a morte de quem não crê em Jesus distancia eternamente de Deus. Olha só, o abismo. A morte levou Lázaro para perto de Deus. A morte levou o rico para longe de Deus. Então a morte é um veículo que vai levar alguns para próximo de Deus e alguns para bem longe de Deus. Logo, para nós cristãos que cremos em Jesus, temos a Bíblia como única
regra de fé, a morte é o que? Uma ajuda para nos aproximar de Deus. Agora, aqueles que não servem, não temem a Deus, que está afastado de Deus, morrendo afastado, a morte vai ser um tormento, porque vai levar para bem longe, ou porque você acha que lá no Coliseu, os irmãos, enfrentando os leões, morria cantando a Deus, morria adorando, morria dizendo: ó Jesus, recebe o meu espírito, morria cantando hinos para Deus, porque ele sabia para onde estava indo. Lázaro sabia para onde ia. É por esse motivo que ele precisou sofrer, mas não abriu mão da sua fé em Jesus. Versículo de número 27: rogo-te, pois, que mande a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que não lhe dê testemunho, a fim de que não venham também para cá, para este lugar de tormento. Olha a resposta de Abraão. E disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. Olha a resposta de Abraão. Você já está aqui, você já era. Eles estão tendo oportunidade. Que eles ouçam Moisés, que eles ouçam os profetas, que eles ouçam os servos de Deus que estão pregando lá, que eles dê crédito à mensagem de Deus que está sendo pregada lá, que eles ouçam. E bem-aventurados os que ouvem a voz de Deus, a palavra de Deus. A palavra de Deus, irmão, ela não vem para julgar ninguém, ela vem para nos fazer entender o propósito de Deus, ela vem para revelar a vontade de Deus para nós. É por essa razão que o inimigo, ele faz de tudo para as pessoas não ouvir a palavra de Deus. É tanta barreira, mas bem-aventurados somos nós que estamos ouvindo a palavra de Deus nessa noite. Versículo 29: e disse Abraão: eles têm Moisés e os profetas que ouçam. E disse ele: não, Abraão, meu pai, mas se um dos mortos for ter com ele, arrepender-se-ia. Porém Abraão lhe disse: se não houve Moisés e os profetas, tampouco acreditaria, ainda que um dos mortos ressuscitasse. É claro que não. Já pensou? Está tendo a oportunidade de ouvir vivo, de ouvir crentes pregando. Irmão, a igreja está pregando dentro de ônibus, num ponto de ônibus, por meio de internet, por meio de televisão, por meio de rádio, na rua dando folheto, visita no lar, nas favelas, nas feiras, tudo que é canto, a igreja está pregando o evangelho. Pregador, quem vai para o Beleléu, que desprezar Jesus. Jesus é o único livramento que pode livrar das ardentes chamas. Mas o rico não quis saber de Jesus. O rico não quis saber de Deus. O rico queria saber de ficar mais rico. O rico queria saber de curtir. Eu imagino, bora para a igreja, que negócio de igreja, bora servir a Deus, Deus é meu dinheiro. Como nós ouvimos isso direto evangelizando. Não tem que ir para a igreja não. Igreja, eu já ouvi isso, igreja é lugar de fraco. Você não sabe o que está falando. Não sabe o que está falando. Mas, irmão, o alerta foi dado. O rico, infelizmente, morreu e foi para o inferno. Lázaro, felizmente, morreu e foi para o seio de Abraão. Porque o que definiu, aqui eu termino, o que definiu aonde Lázaro ia passar a eternidade foi a escolha que ele fez enquanto ele estava vivo. O que define, você lembra que eu disse aqui, volto a dizer, que Deus respeita as nossas decisões, que a vida ela é composta de escolha. Lázaro escolheu sofrer, menos sofrer, mas com Jesus. O rico escolheu viver uma vida longe de aperto, longe de sofrimento, longe de dificuldade e bem longe de Deus. E quando ambos desceram a sepultura, houve que a divisão de água.
Quem viveu servindo a Deus, mesmo em aperto, mesmo em dificuldade, mas sendo fiel, sendo sincero, sendo honesto, foi consolado. E quem viveu com uma chave que nele, quem viver, foi atormentado. E agora lá ele se preocupa. Preocupação tarde demais. A preocupação é hoje. Meu Deus, como é que está minha vida contigo? Meu Deus, se eu morrer hoje, para onde vai minha alma? É essa preocupação que tem que existir em nossa vida. Irmão, o céu é real, o inferno também. Mas Jesus veio justamente para nos ensinar o caminho da eternidade. No Evangelho de João, capítulo 14, o versículo de número 6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele enfatiza dizendo: ninguém vem ao Pai senão por mim. Então hoje, irmão, vamos nos decidir. Nós não sabemos o dia em que Deus vai pedir a senha da nossa vida. Se Deus pedir minha vida hoje, para onde vai minha alma? Eu não sei se amanhã eu vou amanhecer vivo. Para onde vai a minha alma? Eu sei sim. Há 24 anos atrás eu entreguei meu espírito, eu entreguei meu corpo, eu entreguei minha alma a Jesus. Eu entrego tudo. A partir de hoje eu sou teu, eu sou tua propriedade. Eu entreguei tudo. Eu sei que se hoje Deus pedir minha alma, a morte me visitar, eu sei que eu vou acordar no seio de Abraão. Foi a escolha que eu fiz. E a sua escolha? Qual foi a sua escolha? Qual é a sua escolha? A do rico ou a do Lázaro? Amém, irmão? Aleluia! É forte, irmão. O rico sabia que ia morrer? Não. Lázaro sabia que ia morrer? Naquele período, não. Mas percebeu? Ambos foi visitado com a bendita morte. E quando a morte, eu acredito que quando ela se assenhorou de Lázaro, os anjos, não, esse aí não, esse aí não, esse aí é de cima, esse aí é de Deus, esse aí é de Jesus. Esse é, quem levou Lázaro? Quem levou Lázaro? Os anjos. Porque os anjos sabiam que Lázaro era de cima. Fez a escolha enquanto viveu. E quem levou? O rico. Os tormentos, os demônios. Levou ele para onde? Para o abismo. Pregador, o rico estava onde? No inferno. Ele estava no inferno. Ele estava no inferno. Por que estava no inferno? Enquanto viveu, ele fez isso aqui, ó. Não quero Jesus, não. Eu quero viver minha vida. Eu quero viver o que eu acho. Eu quero viver o que eu penso. Eu quero viver a minha escolha. Eu quero viver a minha vontade. Eu quero fazer o que eu quero. Eu quero ser livre. Esse negócio de ser crente, entrega a vida a Jesus, esse negócio de ir para a igreja, isso aí é coisa de fanático. Eu quero viver a minha vida livre. E viveu livre. Viveu livre. Mas quando morreu foi preso. E não pôde mais ser liberto. Não pôde mais fazer escolha. Então que a nossa escolha, amados, seja Jesus. Aleluia. Que a nossa escolha seja Deus. Que a nossa escolha seja, olha, o Salvador. Porque a qualquer momento duas coisas vão acontecer: ou Jesus voltar nas nuvens com poder, grande glória, ou nós descer a sepultura. E quando Jesus vier, ou quando a morte chegar, nós já devemos ter tomado a mais sábia decisão da nossa vida, de entregue a nossa vida a Jesus. Porque quando nós descer a sepultura, assim como os anjos vieram e levou Lázaro para o seio de Abraão, os anjos do Senhor virão e nos levarão para o seio de Abraão. E lá nós teremos o que? Esperando o dia do juízo. Amém? Quando você vai viajar, vai no aeroporto, principalmente viagem de avião,
Você vai no aeroporto, você vai lá, faz o checklist, aí você fica só esperando a aeronave chegar, porque você já está pronto para embarcar. E quando a aeronave chega, você segue na fila para poder passar ali naquela revista, aquela revista que vê as coisas, né? Esqueci o nome. Raio-X. Você vai tranquilo, porque nada em você ali te condena, nada em você ali vai impossibilitar. Aí quando você entra na aeronave e você senta, você espera que é o seu destino, chegar ao lugar desejado, mas você está tranquilo, você está descansado, porque você seguiu o que? Todo passo a passo, você seguiu todo o protocolo, você seguiu todas as etapas para o passageiro chegar ao seu destino na aeronave. Mas quando você chega no aeroporto, a aeronave já está quase decolando e você não fez o checklist ainda, não vem uma preocupação maior. Aí de repente, não achou a passagem. Ai meu Deus, e agora? Eu botei aonde? Eu já vi. É triste. A mulher revirou a mala toda, tirou a roupa toda e não achou a passagem, perdeu a passagem e não pôde viajar. Ela foi fazer o lanche com a passagem na mão, comeu o lanche lá, com guardanapo, foi limpar a boca, amassou o guardanapo junto com a passagem e jogou fora. Que furada. Não vigiou e não viajou, perdeu a passagem. Pregador, o que você quer dizer com isso? Com Jesus a gente fica tranquilo, porque é Ele que vai garantir o que? A nossa chegada. Amém, irmão? A gente faz a entrega, mas Ele garante a chegada. Amém? Que Deus abençoe. E as palmas de